Olá, irmãos, bom dia, graça e paz, que Deus continue abençoando sua vida. Você que acompanha aí a programação, esse é o nosso devocional diário, programa aí que é apresentado sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui no canal da Igreja Unidos em Cristo, Curitiba. Nós estamos passando aí pelo livro de Números, nesta jornada maravilhosa pela Bíblia. Estamos estudando capítulo a capítulo, né? A proposta é passearmos aí por toda a Bíblia, por toda a Escritura. E agora chegamos ao capítulo 15 do livro de Números. Um capítulo aí que mostra como a santidade não deve ser apenas nos momentos altos da fé, né? Mas deve ser um estilo de vida. Não importa se é na cozinha ou no culto, né? Das intenções do coração, as escolhas públicas, Deus está sempre mostrando o caminho e moldando, né, o cotidiano do seu povo. Depois que nós lemos no capítulo 14 a incredulidade do povo, né? Deus reafirma princípios que sustentam o povo aí na caminhada, nesta jornada, né, pelo deserto. Ofertas que acompanham os sacrifícios, graça por pecados da ignorância, não é? Severidade para o pecado deliberado e um sinal visível no final aqui, as franjas nas vestes, né? Para lembrar a aliança com o Senhor. O Senhor está ensinando Israel a viver todos os dias de maneira santa, não só em ocasiões especiais. Vamos ler um trechinho aqui, dois trechos, na verdade, de Números capítulo 15, primeiro do versículo 1 até o versículo 4 e depois dos versículos 38 até o 41. Vamos ler. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que lhes dou para sua habitação, e apresentarem ao Senhor uma oferta de bois ou de ovelhas preparada no fogo como aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou como oferta relativa a uma festa. Aquele que trouxer a sua oferta apresentará também ao Senhor uma oferta de cereal, de um jarro da melhor farinha amassada com 1 litro de óleo. O versículo 38 diz assim: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações dos seus corações e dos seus olhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Amados, a gente vai ver aqui essa santidade, né, exigida por Deus, a começar pelas ofertas. Uma santidade que tempera as rotinas diárias. As ofertas de cereal, a farinha, o azeite, libações de vinho, né? Que acompanhavam aí os holocaustos e os sacrifícios pacíficos. Assim que entrassem na terra,
esse povo deveria separar a primeira massa. É maravilhoso essa parte aqui do texto, né? A porção inicial da farinha como oferta ao Senhor. Versículos 17 até o 21. Eu já falei um pouquinho sobre o texto em que o Senhor diz: honra ao Senhor com as primícias da tua fazenda. É maravilhoso porque Deus reivindica o primeiro lugar em tudo. Desde as nossas colheitas, e é claro, aqui remete, não é, a nossa renda, o nosso trabalho diário, a adoração. Isso nos lembra que a adoração não é só no santuário, no Antigo Testamento, e aqui na igreja, no Novo Testamento. Mas a adoração é no forno, é na cozinha, na mesa, no campo, no trabalho, onde quer que você esteja. Onde quer que estejamos, devemos viver uma vida de oração. A questão principal não é que o Senhor precisava da farinha ou da primeira parte da colheita, não é? É porque Deus quer ser honrado. E Deus estava ensinando uma lição de honra ao seu povo, para que o seu povo pudesse render-lhe honra e glória em primeiro lugar, antes, não é, de qualquer outra coisa. E com isso nós aprendemos, então, uma lição importante. Aprendemos que devemos organizar a nossa vida financeira, o nosso tempo, de modo que Deus seja o primeiro. Mas eu não tenho tempo de fazer um devocional, de ler a Bíblia, de orar. Organize seu tempo. Sempre vai ser possível acordar uma meia hora antes, não é? Por mais corrido que seja seu dia, esse é um momento que você pode encurtar ali do seu sono, desde que você se discipline, não é? A gente precisa da disciplina. Falar sobre disciplina em um tempo como o nosso, se torna até meio estranho, né? Porque as pessoas estão vivendo uma vida tão desregrada em todas as áreas, né? Que falar sobre disciplina financeira, por exemplo, são poucos que estão interessados em realmente colocar em prática a disciplina financeira. É gastar menos do que ganha, é separar a primeira parte para o Senhor, né? O tempo, disciplina de tempo, né? Muitas vezes ficamos ali por horas, né, rolando a tela antes de dormir, o que faz acelerar o nosso cérebro, bombardeia a dopamina, e chega então um momento que queremos dormir, não conseguimos dormir, não conseguimos descansar a nossa mente, né? Aí há pessoas jovens e adultos indo dormir depois da meia-noite porque estão sem disciplina, indisciplinados, não é? Aí é claro, você ter que levantar cedo para ir trabalhar se torna extremamente exaustivo. Agora, deixa eu te falar, se você disciplinar os seus horários e dormir um pouquinho mais cedo, não é? Vai ser possível você levantar um pouquinho mais cedo. E então honrar ao Senhor nas primeiras rotinas do seu dia e nas pequenas rotinas. Começar o dia honrando primeiramente ao Senhor. E depois, nas demais rotinas, isso vai ser uma coisa normal de se fazer. No preparo do alimento, no trabalho, na generosidade, você sempre vai colocar Deus em primeiro lugar. Mas tudo depende de você já começar o dia com Deus, né? Então, levanta um pouco mais cedo e coloca aí o seu relacionamento com Deus em dia, né? Agora, dos versículos 22 ao 29,
nós vamos ver algo importante, né? Porque Deus provê saídas, né? Sejam individuais ou comunitárias, para pecados por ignorância. É um sacrifício que vai cobrir a falha não intencional, aquela que não foi de propósito, né? E era um só estatuto. Ele valia tanto para o natural da terra, o judeu, né, quanto para o estrangeiro residente na terra. Igualdade diante de Deus, né? Todos vivem sob a mesma palavra. Nós hoje somos chamados a uma vida com humildade. Somos chamados a reconhecer falhas, a buscar perdão e tratar sem nenhuma acepção quem caminha conosco. A comunidade cristã deve ser santa, deve ser inclusiva, sim. A inclusão aqui não é de pecados, né? Então você vem como está. Deus ama a todos, indiferentemente. Agora, é claro que uma vez que você aceita caminhar o caminho da palavra, pecados vão precisar ser abandonados, né? Porque é um caminho estreito que o pecado não pode passar. Agora, falando em pecado, você vai ver nos versículos 30 ao 41 que há uma seriedade com que é tratada a situação do pecado deliberado, bem como nós lemos ali a questão das franjas, né, de lembrete. O pecado que é tratado de forma deliberada, de forma arrogante, né, profana o Senhor e não tem a mesma provisão de perdão como aqueles pecados por ignorância. São situações diferentes. Às vezes pode ser até o mesmo pecado, mas quando feito na ignorância é uma coisa, quando feito de forma deliberada é outra. Há um caso que vai ser citado nesse texto, que é o do homem que colheu lenha no sábado, né? Quebrando a lei da guarda do sábado, que era uma lei na antiga aliança, né? Deus leva tão a sério sua aliança, então há uma sentença decretada a esse homem. Deus não leva de forma relaxada, não é? Não, aquilo que Deus diz é lei. Por fim, esse capítulo vai falar sobre aquelas franjas, né, nas vestes, um cordão azul nas bordas das vestes. Aquilo parece um detalhe apenas, mas aquilo era um lembrete, um sinal, deveria ser, né? Um sinal para que eles não seguissem os desejos dos próprios olhos e do próprio coração. Lembra que nós falamos sobre o coração do homem ser enganoso, né? A palavra de Deus fala isso. Nosso coração é enganoso. Nosso coração é inclinado ao mal. E, portanto, temos que vigiar. A palavra de Deus nos fala sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, os desejos, né, dos olhos, desejos da carne, a soberba da vida. Então, aquelas franjas eram um lembrete dos mandamentos de Deus. Amados, devemos tomar muito cuidado com a normalização da desobediência. Devemos ter marcos visíveis na nossa vida que nos lembram da palavra. Memorização de versículos, né? Versículo no celular, um alarme de oração, né? Eu vou orar nesse horário todo dia. Bota um alarme para lembrá-lo, né, disso.
disciplina da obediência, disciplina do descanso também, né? Falamos sobre acordar um pouco mais cedo para o trabalho, mas a questão não é negligenciar o descanso, a questão é justamente se programar e se disciplinar de modo que você consiga fazer isso sem negligenciar o descanso, seja o descanso diário, seja o descanso semanal, não é? E sempre buscando ao Senhor. Santidade é uma coisa que a gente cultiva com lembranças práticas, né? A nossa mente, o nosso cérebro, ele não entende muita coisa abstrata, muita subjetividade, ele precisa de coisas objetivas para fixar e gravar, né? Então, as lembranças práticas, né? Os marcos ao longo da vida vão fazendo-nos criar hábitos saudáveis e hábitos bons espiritualmente falando. E a santidade é um dos melhores hábitos que alguém pode criar ao longo da vida. É claro que aqui todo o capítulo traz uma sombra de Cristo, né? Cristo é a oferta perfeita, a libação consumada, aquelas ofertas que acompanhavam os sacrifícios, todas elas apontam para Cristo, né? Cuja entrega foi completa. Jesus é o pão da vida, Jesus é o vinho que nos consagra, Jesus dá para nós graça para aqueles pecados por ignorância, perdão eficaz, né? Pecados não intencionais são cobertos pela graça, pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos purificar a consciência, né? que cobre nossas falhas, e há muitos textos como referência para isso. Você pode ler Hebreus 9, versículos 13 e 14, Lucas 23, 34. Hoje nós podemos dizer, há um só estatuto, há um só povo, não é o mesmo padrão, tanto para o nativo quanto para o estrangeiro. Ele se cumpre em Jesus Cristo, que derrubou a parede da separação e fez de judeus e gentios um só corpo. Efésios capítulo 2, versículos 14 ao 16, nós lemos assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, né? O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Todavia, amados irmãos, no Novo Testamento a questão do pecado deliberado também é tratada, não é? Há um aviso sobre o pecar deliberadamente. E esse aviso ecoa em Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27. O autor de Hebreus diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então fica aí o alerta com essa questão do pecado intencional deliberado, né? À luz da cruz, endurecer-se deliberadamente é pisar o sangue da aliança. É uma advertência séria aí para a igreja. O Espírito Santo também nos grava no nosso coração a lei de Deus por dentro, não é só exterior. O apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, né?
Então, amados, nós concluímos aí que santidade é cotidiana. Deus quer o primeiro e o melhor, inclusive, nas nossas rotinas. Existe graça para o erro por ignorância e igualdade na casa de Deus. Aprendemos que o pecado deliberado é gravíssimo, por isso Deus nos dá marcos que nos lembram da aliança. Nós aprendemos que em Cristo temos perdão eficaz, um só povo, e que o Espírito Santo escreve a lei dele em nossos corações. Ele quer os primeiros frutos, ele quer uma confissão humilde, ele não gosta de acepção de pessoas, né? Marcos visíveis, devemos estabelecer isso como um lembrete diário da palavra de Deus. E por fim, e não menos importante, andar no Espírito. Peça ao Espírito Santo que grave a palavra de Deus em você, em seu coração, e te dê prazer na obediência às ordenanças, à palavra de Deus. Querido Deus, eu te agradeço por mais um dia. Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bom. Até aqui o Senhor nos tem sustentado de maneira maravilhosa. Agora, Pai, nós rogamos que o Senhor nos conduza ao longo desse dia, nos guarde, nos livre de todos os males, Senhor, e nos conduza pela jornada do dia, em todos os afazeres. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, Deus te abençoe. Um excelente dia para você. Hoje o programa está sendo gravado aí, né, devido às nossas atividades e, portanto, estamos aqui gravando mais cedo, né? Estou gravando essa programação, agora começamos aí 4h30 da manhã, né? Então Deus abençoe a você, um excelente dia, que Deus continue conduzindo seus passos em cada momento. E amanhã tem mais, o Senhor permitindo, aqui nesse mesmo canal da Igreja Unidos em Cristo Curitiba, esta programação maravilhosa. Deus te abençoe e até lá, se Deus assim permitir.